Olá, bom dia. Brisa, obrigado Brisa, seja bem-vinda. Marcos Maria Branquinho, minhas reverências também. Hildeberto, Hare Krishna. O pessoal hoje está se conectando rápido, hein? Muito legal. Namastê. Então, estou aqui, o meu nome é Mahaprabhu Kripadasa. Então, estou aqui hoje escalado para fazer a leitura do Srimad Bhagavatam. Como de costume, né? Nesse nosso canal de comunicação, eu estou transmitindo aqui por 2 canais, tá? Instagram, da ISKCON Rio de Janeiro, e também pelo Facebook, ISKCON Rio. Então, diariamente a gente tem às 8 horas da manhã esse estudo filosófico sob a luz do farol de Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Então, hoje, terceiro canto do Srimad Bhagavatam, capítulo, é o parte 2 do terceiro canto, capítulo 21, intitulado, Conversa entre Manu e Kardama. Eu vou ler o verso número 7, tá? Podemos falar hoje também sobre a importância dessa semana que a gente está aqui para o Ocidente. Para o Ocidente não, né? Para os transcendentalistas em geral. Na medida em que é a Semana Santa, né? Chamada Semana Santa que faz referência a um Shakti Avesha Avatara, que é Jesus Cristo. O que é um Shakti Avesha Avatara? É uma alma que vem de um plano superior cumprir uma missão alinhada com a vontade do Senhor Supremo, da Suprema Personalidade de Deus. E Jesus Cristo, ele tem as características claras, né, de um Shakti Avesha Avatar. Avatar, aquele que desce, aquele que cruza de um plano superior para um plano inferior, exatamente em missão. Avesha, dotado. Avatar, Shakti, potência. Empoderado por Deus. Empoderado por Deus. E é muito auspicioso, né? A gente está lendo o Srimad Bhagavatam ao longo, né? Nesses dias dessa semana que começou lá no que se chama de, salvo engano, é Domingo de Ramos, não é isso? E aí todos os dias dessa semana, até o próximo domingo, que é o domingo de Páscoa, que marca a ressurreição de Jesus, são dias muito importantes dentro desse calendário cristão. E dos mais importantes tivemos quinta-feira ontem, quinta-feira santa, que simboliza a última ceia de Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira santa, o dia que ele é crucificado. E finalmente lá no domingo, quando tem a sua ressurreição. Então, é uma semana, assim, emoldurada por essa paixão de Cristo, não é isso? E claro que simboliza a posição de Jesus Cristo como um guru, mestre espiritual,
que veio trazer um conhecimento, que veio dar um exemplo, sobretudo, né? Um acharya, aquele que ensina através do próprio exemplo. Fala aí, Ademas, seja bem-vindo. Estou falando aqui da Semana Santa, dessa semana importante, que então simboliza, né? Essa paixão de Cristo, né? Então, e voltando ao ponto, né, ele como um grande acharya, aquele que ensina através do próprio exemplo, e que, completamente absorto no cumprimento de uma missão espiritual, dedicou sua vida integralmente à vontade do Senhor, né? Então, uma semana de muita relevância, considerando que aqui no Ocidente Jesus Cristo é assim a principal referência espiritual, né? Muito notório. Anabela, bem-vinda. Otávio, Daniel também. Sejam todos bem-vindos. Então vamos lá, vamos dar início à leitura de hoje. Vocês que chegaram agora, vou ler o Srimad Bhagavatam, terceiro canto, parte 2, capítulo 21, conversa entre Manu e Kardama. Eu vou ler o verso número 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayan Udiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana, Anara Narayanarishi, o ser humano supremo. Reverências também à mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, também a Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o propagador desse conhecimento. Srila Prabhupada Ki Jai. Então, verso número 7, ele fala o seguinte, vamos lá o sânscrito primeiro. Tata samadhi yuktena kriya yogena kardamaha samprapede harim bhaktya prapanna varada susham. Tataha, então, naquela penitência, samadhi yuktena, em transe, kriya yogena, pela adoração em bhakti yoga, Kardamaha, o sábio Kardama, Samprapede, serviu Harim, a personalidade de Deus, Bhaktya, em serviço devocional, Prapana, para as almas rendidas, Varadasu Sham, o outorgador de todas as bênçãos. Tradução e depois o significado dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai, Jai Srila Prabhupada. Durante este período de penitência, o sábio Kardama, mediante a adoração através do serviço devocional em transe, satisfez a personalidade de Deus, que é o pronto outorgador de todas as bênçãos para aqueles que recorrem à sua proteção. Jai Paravyoma de reverências, seja bem-vindo. Assunção Oliveira também. Todo mundo que está aí se conectando, vamos nessa jornada aqui. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Conforme eu disse, nessa auspiciosa Semana Santa, que tem Jesus Cristo como seu protagonista. Então, o significado de Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Aqui se descreve a importância da meditação. Kardama Muni praticou a meditação de yoga mística por 10.000 anos, simplesmente para agradar a suprema personalidade de Deus, Hari. Hari é mais um nome de Krishna, que é o ladrão de corações. Portanto, inclusive o coração até do Cupido, o Senhor Hari, ele capta. Portanto, quer pratiquemos yoga ou especulemos e façamos pesquisas
para encontrar Deus, nossos esforços devem ser misturados com o processo de devoção. Interessante isso, né? Ou seja, para buscar Deus não basta meramente um estudo ali acadêmico, um estudo científico, minucioso, um estudo pragmático. Tem que ter ali o componente da devoção. Sem devoção, nada pode ser perfeito. Nossa, incrível, né? Como o Prabhupada é, assim, didático e claro e assertivo. O alvo da perfeição e da realização é a suprema personalidade de Deus. E a gente só conquista Deus através de devoção, né, gente? O alvo da perfeição e da realização é a suprema personalidade de Deus. No 6º capítulo do Bhagavad Gita, afirma-se claramente que quem se ocupa constantemente em consciência de Krishna é o yogi mais elevado. A personalidade de Deus, Hari, também satisfez os desejos de seu devoto rendido. É preciso render-se aos pés de lótus da personalidade de Deus Hari, ou Krishna, para alcançar verdadeiro sucesso. O serviço devocional, ou a ocupação em consciência de Krishna, é o método direto, e todos os demais métodos, embora recomendados, são indiretos. Nesta era de Kali, o método direto é especialmente mais praticável que o indireto, porque as pessoas vivem pouco, sua inteligência é escassa, e elas são paupérrimas, embaraçadas por muitas miseráveis perturbações. Kali Yuga, né, gente? Esses são os sintomas de Kali Yuga. À medida que as eras vão se desdobrando, a 4ª era, que é a que nós nos encontramos, que tem menor duração de tempo, 432 mil anos, também impacta a duração de vida dos seres vivos, né? Das entidades vivas, corporificadas aqui nesse plano de existência. E nós, almas espirituais, no cativeiro material, no corpo, né, nesse invólucro humano, temos assim uma duração de vida ali perto de 100 anos, menos, mais, enfim. Mas mais ou menos isso é como uma média. E outras eras a duração de vida era muito maior. Mas a degeneração da consciência espiritual que vai ocorrendo de Satya Yuga para Dwapara Yuga, para Treta Yuga, até chegar em Kali Yuga, vai gerando todos esses reflexos, né? Então, perda de memória, mais mazelas físicas e mentais, sofrimentos e menor tempo de duração de vida, tudo isso são características de Kali Yuga, além da tendência a desavenças, a hipocrisia, muita ignorância, devido a esse distanciamento de Deus. Então, o Senhor Chaitanya, portanto, deu a maior dádiva. Nesta era, tem-se simplesmente de cantar o santo nome de Deus para alcançar a perfeição na vida espiritual. Jai Chaitanya Mahaprabhu, Goura, Nitai Goura Premanande Haripo. A palavra Chaitanya Mahaprabhu é considerado a manifestação mais misericordiosa de Krishna. Exatamente pelo fato de que ele veio outorgar Prema Bhakti, amor puro por Deus. Disponibilizar o processo direto de conexão com Deus, como o Prabhupada menciona ali no seu significado, né? Um método direto de conexão com Krishna, servi-lo amorosamente. E claro que se desenvolve gradualmente, né? Não é um estalo, nada acontece por um estalo, tem que haver um empreendimento, tem que haver um cultivo para se colher o fruto de Bhakti, né? Que é amor puro por Deus. Mas então,
Chaitanya veio nessa era mais desafortunada, ele veio trazer exatamente socorrer nós, almas caídas, apresentando o processo mais direto e até mesmo mais simples de glorificação, que é a glorificação dos santos nomes de Deus. Né? Aí, continuando aqui, as palavras Sampra-Pede Harim significam que Kardama Muni satisfez de várias maneiras a suprema personalidade de Deus, Hari, através de seu serviço devocional. O serviço devocional também é expresso pela palavra Kriya Yogena. Kardama Muni não somente meditou, mas também ocupou-se em serviço devocional. Yogena está ligado à coisa da meditação, do yoga, e Kriya tem o mesmo conceito de karma, que é atividade. Então, ou seja, é uma meditação em atividade. Né? Inclusive tem até um tipo de meditação assim, a Manaseva, né? Que você medita, que está, por exemplo, quando você é um devoto que pratica Bhakti e que adora a deidade, né? Faz adoração à arte, a Vigraha, e aí por alguma circunstância ele não está ali com a sua deidade, então ele entra em meditação, no estado meditativo, e ele reproduz todo o processo de atendimento da sua deidade na mente, imaginando ali, né? Em meditação ele vai servir a deidade, dar o banho, servir o alimento. Isso chama-se Manaseva. Então, Kardama Muni não somente meditou, mas também ocupou-se em serviço devocional para alcançar a perfeição na prática de yoga ou meditação. Ocupou-se em serviço devocional, ponto. Tá? Para alcançar a perfeição na prática de yoga ou meditação, deve-se agir em serviço devocional, ouvindo, cantando, lembrando, etc. Lembrar também é meditação. Mas quem deve ser lembrado? Aí é o ponto X da questão, né? Quem é o objeto da meditação? Devemos nos lembrar da suprema personalidade de Deus. Essa expressão suprema personalidade de Deus também, cunhada por Srila Prabhupada, ela é de muita relevância, porque assim, esclarece, sobretudo, esse conhecimento oriundo da Índia, do que hoje se chama Índia, né? Que tem o hinduísmo como assim a grande referência espiritual, e o hinduísmo que é politeísta, que está falando sobre a existência de milhões de deuses, imagine, né? Mas então Prabhupada, ele que é o representante da vertente monoteísta, digamos assim, do hinduísmo, ele está explicando, não, tem muitos deuses, semideuses, mas existe aquele que é a suprema personalidade de Deus. Aham Sarvasya Prabhavo, aquele que, como Krishna fala no Bhagavad Gita, eu sou a fonte, né? Aham, eu sou Sarvasya de tudo, Prabhavo, fonte de geração. Então Krishna ali, ele se autodenomina, né? A fonte de geração de tudo. Então esse é o energético de onde tudo emana, de onde tudo é derivado, de onde tudo surge, onde tudo permanece, onde tudo repousa, para onde tudo retorna. Então, esse não é um Deus, é a suprema personalidade de Deus, é o aspecto último, mais elevado da pessoa suprema, da divindade, né? Então, fala Haridarshana, seja bem-vindo, assim como também Sundarang, minhas reverências, também o nosso querido Madana Mohana Das, o Márcio Claro. Eu sempre falo Márcio Claro, porque Márcio Claro, deixa eu te explicar, ou melhor, Madana Mohana Das, nós temos outros dois Madana Mohanas que eventualmente entram nas lives, né? Então só para fazer a identificação. Então, devemos nos lembrar da suprema personalidade de Deus. Não apenas devemos nos lembrar da pessoa suprema, como também devemos ouvir sobre as atividades do Senhor e cantar suas glórias. Essa informação encontra-se nas escrituras autorizadas. Após dedicar-se por 10.000 anos à execução de diferentes tipos de serviço devocional, Kardama Muni alcançou a perfeição da meditação. Mas isso não é possível nesta era de Kali, na qual é muito difícil viver por mais
de 100 anos. Atualmente, quem terá sucesso na rígida prática das muitas regras e regulações da yoga. Além disso, somente aqueles que são almas rendidas é que alcançam a perfeição. Aí vem novamente a questão da rendição, né? Da devoção e a entrega como um elemento fundamental para obter o favor, né? Favorecer, na verdade, a suprema personalidade de Deus e ter uma reciprocação de Deus em relação a gente, né? Nos concedendo sua misericórdia, suas bênçãos, seu controle, né? Ficamos sob o controle dele. Onde não se faz menção da personalidade de Deus, onde está a rendição? E onde não há meditação na personalidade de Deus, onde está a prática da yoga? Infelizmente, as pessoas nesta era, especialmente as de natureza demoníaca, querem ser enganadas. As pessoas demoníacas, lembremos, são pessoas materialistas, exacerbadas, que querem, assim, dispor das facilidades do mundo material, da opulência do mundo material, das benesses do mundo material, mas sem reconhecer que tem um proprietário de tudo isso, que é o Criador de tudo, que é Krishna, né? Assim, a suprema personalidade... Olha isso aqui, gente, prestem atenção no que Prabhupada vai falar. Assim, a suprema personalidade de Deus envia grandes trapaceiros que as desencaminham em nome da yoga e tornam suas vidas inúteis e fracassadas. No Bhagavad Gita, portanto, afirma-se claramente no 16º capítulo, verso 17, que os patifes de autoridade autoconcedida, vangloriando-se pelo dinheiro arrecadado ilegalmente, praticam yoga sem seguir os livros autorizados. Eles têm muito orgulho do dinheiro que roubaram das pessoas inocentes, que queriam ser enganadas. Então, por isso, Krishna envia os enganadores. As pessoas querem ser enganadas. Alguém pode falar, mas como assim? Que Deus é esse? Não, ele apenas está satisfazendo os desejos daqueles que viraram as costas para ele e que querem benefícios, mas sem cultivar relação com ele, né? É bem curioso isso, né? Então, Śrīla Prabhupada Ki Jai, Om Agyana Timirandasya Gyana Janashala Kayati Akshuru Midvitan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância e o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com a achote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityanamini Shri Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhus Ki Jai Manchakal Patarubhyascha Kripa Sindhu Bhyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vou ler novamente aqui o verso 7 do capítulo 21 do terceiro canto do Srimad Bhagavatam, capítulo esse intitulado Conversa entre Manu e Kardama. Tata samadhi yuktena kriya yogena kardamaha samprapede harim bhaktya prapanavarada susham. Durante este período de penitência, o sábio Kardama, mediante a adoração, através do serviço devocional em transe, satisfez a personalidade de Deus, que é o próprio outorgador de todas as bênçãos para aqueles que recorrem à sua proteção. Interessante, né, que você que chegou depois, não pegou o início da minha fala, e agora que eu li novamente aqui a tradução desse shloka, desse verso, isso me trouxe uma reconexão com a questão dessa Semana Santa que nós estamos aqui inseridos, né? Estamos passando pela Semana Santa.
está atrelada ao passatempo de um Shakti Avatara, Jesus Cristo, que é a maior referência do Ocidente, de um Acharya, né, de um servo de Deus que veio empreender uma missão para satisfazer a suprema personalidade de Deus e salvaguardar, né, os interesses espirituais de nós, almas caídas. Estamos aqui e nos dar, né, uma boia de salvação. Assim como Srila Prabhupada, né? Claro, Prabhupada é bem mais recente. Então, por que eu falei isso? Durante este período de penitência, é o início da tradução do verso. Então, os cristãos também se submetem a algumas penitências durante a Semana Santa. Começou lá no domingo de Ramos, não é isso? Salvo engano. E que marca a chegada de Jesus em Jerusalém. Aí depois, cada dia da semana tem a sua relevância, a sua importância e marca um passatempo de Jesus. Ontem, o dia da última ceia dele, os mais importantes são quinta, sexta e domingo. Quinta-feira, que foi a última ceia de Jesus. Hoje, sexta-feira santa, que é o dia da crucificação. E lá no domingo da sua ressurreição. Então, a gente estava até aqui numa aula aqui recente, não lembro quem que estava dando essa aula, que estava falando sobre a correlação, se eu não me engano foi o Sanatana Dharma, falando sobre a correlação da vida de Haridas Thakura, o Namacharya do Santo Nome, com a vida de Jesus Cristo. Tem várias passagens que são absolutamente similares. Mas, enfim, aqui tem uma questão assim, que está sendo colocada como uma questão substancial, que é a meditação. Como meditar, no que meditar, para que meditar? E a gente está meditando aí há vidas e vidas e vidas assim, mergulhados no próprio umbigo, no umbigo do nosso ego falso, né, do nosso corpo sutil. O corpo sutil é um grande umbigo, aonde ele está constituído de mente, inteligência e ego falso. A mente se prepondera em relação à inteligência. E a gente estabelece uma concepção de vida baseada na gratificação dos sentidos. E aí estamos dentro daquele umbigão, do ahamkara, do eu e meu, farinha pouca, meu pirão primeiro. E aí a gente fica meditando em um monte de coisas só para os nossos próprios interesses e completamente distantes de cultivarmos uma conexão com a fonte de tudo, né? Com até o mesmo a fonte da nossa própria existência, de tudo que existe, que é Krishna. Aqui no seu significado, Srila Prabhupada se refere muito a Hari, que é um dos nomes de Krishna, aquele que rouba o coração até mesmo do Cupido, um ladrão de corações. E aí o nosso coração também pode ser roubado por Hari a partir do momento que a gente demonstra interesse em estabelecermos uma relação com ele. Então, porque Krishna, embora ele envie enganadores, como fala Prabhupada aqui no seu significado lá no final, a suprema personalidade de Deus envia grandes trapaceiros que desencaminham em nome da yoga
tornam vidas inúteis e fracassadas daqueles que estão querendo ser enganados, né? Existem os enganadores, existem os enganados. E é interessante que os enganadores também são seres enganados, né? Porque eles se colocam numa posição de protagonismo, como sendo de relevância, importantes e tudo mais, enganam os outros, mas eles também estão enganados na sua própria concepção de vida, de meta, né? Mas enfim, a gente tem que parar de meditar nos interesses desconexos com a vontade de Deus, nos interesses da mente materialmente condicionada, e meditar, e não meramente meditar, mas agir para o prazer. Meditar em Deus e agir para o prazer de Deus. Fazer essa conjugação, Kriya Yogena, Prabhupada usa aqui na sua... Ele utiliza esse termo tanto na tradução do texto, e depois ele vai se referir também quando ele fala: o serviço devocional também é expresso pela palavra Kriya Yogena, ou seja, é ação e meditação conjugadas para a satisfação de Deus, né? Esse é o objetivo, né? Mas é isso, a gente está aí meditando em coisas insípidas ao longo de vidas e vidas, e ficamos sujeitos a nos conectar com enganadores, né? Com processos que não são autorizados pelas Escrituras e que não nos conduzem para o verdadeiro objetivo da vida, que é uma conexão com a Suprema Personalidade de Deus. Não é isso? Esse conhecimento aqui está sendo expresso nesse... Prabhupada, ele fala sobre Kardama Muni, que meditou, deixa eu ver aqui, por 10.000 anos. E essa conjugação, né, de ação devocional com meditação, né, ou seja, atitude interna, ela me traz lembrança da história de Dhruva Maharaja. Dhruva Maharaja, ele era bisneto do Sr. Brahma e, portanto, neto de Swayambhuva Manu, porque seu pai era o rei Uttanapada. E Dhruva Maharaja, Uttanapada, ele tinha, como todo rei, né, tem suas esposas. E Dhruva era filho de Suniti. Mas o rei tinha uma esposa preferida que era Suruchi. E num dado momento, Uttanapada estava sentado no trono real e ele tinha no seu colo o meio-irmão de Dhruva, ou seja, o filho de Suruchi. E aí Dhruva foi chegar lá: papai, deixa eu sentar aqui também. E Suruchi, que estava ali no local da cena, olhou assim para o rei, desaprovando que Dhruva pudesse também, assim como seu meio-irmão, se sentar ao colo de Uttanapada. E aí o rei então rejeitou. E Suruchi discorreu assim palavras muito cortantes para o coração de Dhruva Maharaj. Falou que ele não tinha nascido do ventre dela, que ela era a preferida do rei, então que ele deveria pedir o favor da Suprema Personalidade de Deus para que pudesse nascer do ventre dela, ser amamentado por ela e aí sim ter o direito de sentar no colo de seu pai, tal qual seu irmão. E aquilo para Dhruva foi assim uma facada no coração. Ele é kshatriya também, né? Os kshatriyas, quando eles são assim ofendidos, se sentem ofendidos,
eles são muito reativos, né? E devido a essa natureza kshatriya, Dhruva saiu dali completamente irresignado, e aí foi até a sua mãe, Suniti, e sua mãe acabou assim confirmando as palavras de Suruti. É isso mesmo, meu filho, você nasceu de mim, o seu pai ele está muito mais inclinado a satisfazer a dar favores a Suruti, a sua madrasta, e portanto seu irmão é que tem mais direitos e parará. E realmente, se você quiser se resolver com isso, você deve se refugiar na floresta e vai meditar na suprema personalidade de Deus, entendeu? Vai para a floresta fazer meditação. Tá? E Dhruva tinha mais ou menos 5 anos de idade, e aí ele se retira do palácio real e adentra numa floresta, e ele é abordado por Narada Muni. E Narada Muni, então, ouve, né, o que está acontecendo, e ouve a Dhruva Maharaja, e Dhruva explica toda a situação, e ele fala, não, faz isso não, volta lá para o palácio, entendeu? Deixa você crescer um pouco, e aí ele se mantém ali resoluto, né, no seu objetivo, e, portanto, não se rende às instruções de Narada, e Narada, quando vê aquilo, finalmente fala, então você tem que fazer o seguinte, ó, vai para as margens do Jamuna, tem uma floresta tal lá, não lembro agora o nome da floresta, Madhavana, alguma coisa assim, e aí você pratica meditação e deu o mantra para ele, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, e que paralela, e juntamente com isso, conjugado com esse processo meditativo, ele deveria favorecer com atitude amorosa a suprema personalidade de Deus, ou seja, deu para ele já o processo de Bhakti, né? Oferecer água, folha de tulasi, e, enfim. E aí Dhruva foi e fez isso, né? E em razão da sua profunda meditação, da sua entrega, o resultado desse seu empreendimento, o próprio Sr. Vishnu apareceu diante dele e falou, rapaz, menino, o que você quer? Entendeu? E o que ele queria? Ele queria um reino que fosse mais poderoso, maior do que o do seu próprio pai. Entendeu? Olha só. Aí, só que quando ele teve o Darshana de Vishnu, ali naquele momento, todos os seus desejos, seus insípidos desejos, caíram por terra. E aí ele se dirige a Vishnu e fala, eu estou aqui assim, almejando cacos de vidro. Eu vim com o objetivo de obter cacos de vidro, fazendo uma correlação, né, de que nada do que ele queria tinha realmente qualquer valor diante do valor que é ficar ali face a face com a suprema personalidade de Deus, com o próprio aspecto de Vishnu da suprema personalidade de Deus. E que ali era o grande diamante, e que, portanto, o que ele queria eram meros cacos de vidro. Né? Então, isso expressa, né, também esse passatempo de Dhruva está lá no 4º canto do Srimad Bhagavata. É muito, muito belo, muito bonito, sabe? E é interessante que Prabhupada faz menção aqui de um verso da Bhagavad Gita, quando ele fala que quer ver? Aquele verso Yoginana pi sarvesham madgatenan taratmana Shradavam bhajate joman sameyukta tamo mataha.
de todos, Yoginanapi Sarvesham, de todos os yogis, Mad Gatena Antaratmana, Antaratmana, aquele que medita dentro de si, Mad Gatena, ele estabelece, né, uma via de conexão, né, tem como objetivo a conexão com a suprema personalidade de Deus. Madgatena Antarat Shradavam Bhajate Jolman. Com grande fé, né, de Shrada, Shradavam, van dotado de Shrada, de muita fé, muita entrega. Bhajate, adorando-me. Então, ou seja, adorando ali Deus com muita devoção, fé, com muita entrega. Sabe, Yukta Tamomata, é o que está mais unido a mim. Isso é o que Krishna fala. Esse verso eu não lembro, eu vou procurar aqui. Aliás, é o capítulo 6, verso 40 e... Deixa eu confirmar aqui. 6:40, é Dhyana Yoga, né, esse capítulo. 47, Yoginanapi Sarvesham. E de todos os yogis, aquele que tem muita fé e sempre se refugia em mim, pensa em mim dentro de si e me presta transcendental serviço amoroso, é o mais intimamente unido a mim em yoga. E é o mais elevado de todos. Esta é minha opinião. Então, seja interessante que está falando exatamente sobre a meditação, né? Porque ele se refugia pensando em Krishna dentro de si mesmo e presta transcendental serviço amoroso. Aí é a questão de bhakti, né? Atitude amorosa. Então, aí é a ação devocional com o objetivo de conexão com Deus e que vai revelar o quê? A entrega, a devoção, a rendição. E aqui Prabhupada está falando sobre exatamente a rendição como sendo o divisor de águas no cultivo de vida espiritual, na busca pela conexão com a suprema personalidade de Deus. Alguns comentários já aqui bombando. Então, eu já vou comentar. Deixa eu só dar continuidade aqui a essa minha abordagem, aí eu já vou me conectar com vocês, tá? Agora sim, né? Como se dá isso, né? Gradualmente, entendeu? Esse estado de consciência, ele vai se desenvolvendo à medida que a gente vai se integrando a ele. E para a gente poder entrar nessa via, nessa jornada, existem alguns requisitos preliminares, que é você, como o Prabhupada menciona, né? Qual é o objetivo da meditação? A gente tem que entender isso. É Krishna. Porque Krishna é o sumum bonum de tudo, né? E dentro do processo de Bhakti, em que a gente vai agir para a satisfação de Krishna, isso significa o quê? Que você, uma alma individual, vai agir para o prazer da alma suprema, que também é um indivíduo. Não é isso? Então, consequentemente, relação amorosa em via de mão dupla. Mas você tendo ali o objeto da tua busca, né? Então a gente tem que saber que a gente só vai se devotar a Deus, se render a Ele. Render já é um aspecto ainda mais profundo, né? Rendição imagine, né? Mas se a gente entender que Krishna, ele é o Big Boss de toda a existência, entendeu? E muito mais do que isso, ele é o nosso bem-querente. Ele é o nosso maior amigo, melhor amigo.
Ele é aquele que quer realmente nos acolher. Então, esse é um ponto fundamental. Temos que entender isso, né? Qual é o objeto de conexão que eu quero realmente? A quem eu devo adorar? A quem eu devo me devotar? Agora, antes disso, a gente tem que entender a nossa condição nesse mundo. Entender que nós somos náufragos, perdidos no oceano da existência material, assim como uma pessoa que cai de um navio. Diz que quando uma pessoa cai de um navio, a possibilidade de resgatar essa pessoa é muito remota. Muito remota. Então imagina, o navio está cruzando um oceano e aí um tripulante ou um passageiro, ele cai do navio. A chance de resgate dessa pessoa é muito, muito difícil. Então a gente tem que entender que nós somos náufragos, que a gente está aí no oceano da existência material completamente perdidos, entendeu? E sem chance de resgate, entendeu? Aí quando a gente entende aonde nós nos encontramos, né? Aí a gente vai poder iniciar um processo de, por favor, preciso me salvar. E esse impulso de busca pela salvação, pela boia de salvação, ela é, no primeiro momento, uma ação inteligente, entendeu? O nome aqui uma pergunta rapidinha, porque o Marcos Maria Branquinho pergunta, é Suruti, é a rainha que ofendeu Dhruva Maharaj, e Suniti é o nome da mãe dele. Mas então, entendendo onde nós estamos, perdidos no oceano da existência material, completamente desabrigados, eu preciso de uma boia de salvação. Então esse impulso de você querer a salvação é ok, é um primeiro momento, é um primeiro passo muito importante, porque a gente já entende que nós não somos capazes de gerir a nossa própria vida independentemente. Entendeu? A gente precisa do apoio de Deus, né? Mas aí sim, ao longo da nossa jornada, do nosso cultivo, aí essas coisas vão mudando, porque a gente vai entendendo como as coisas se desencadeiam, né? Então não é de estalo, é um processo gradual, né, de Jnana e Vairagya, de Kriya e Yogena, né? Ou seja, conhecimento, cultivo de conhecimento e desapego dos cacos de vidro do mundo material, né? Aí a gente vai saindo de dentro do poço escuro que é o umbigo, que a gente vive dentro, né? Nosso próprio umbigo, buscando satisfazer a mente materialmente condicionada. Então, com todo o conhecimento, a luz do conhecimento, a gente vai entendendo as coisas, como elas são, entendendo qual é o objetivo da vida, entendendo quem é aquele que é a meta da vida, e entendendo, a gente se entende como ser individual, eterno, e que, portanto, com quem eu devo me relacionar, como eu devo me relacionar. Então, tudo isso naquela via de autoconhecimento e autoaperfeiçoamento. E aí buscando favorecer a Suprema Personalidade de Deus e nos colocar na nossa posição constitucional como servos amorosos da Suprema Personalidade de Deus. Então, isso é um processo gradual que vai se desenrolando, né? E através de uma purificação, intensa purificação que vai ocorrendo, né, a gente vai conseguir alcançar estados de consciência mais puros. A gente se livra daquele início de, eu preciso me salvar, eu preciso sair desse mundo, esse mundo é miserável, eu estou aqui perdido. Não, você já encontra outros objetivos mais puros na relação com Deus, entendeu? Então é isso. E é interessante que essa expressão aqui, sem devoção, nada pode ser perfeito, né?
Deixa eu ver aqui. Ah, sim, voltando ao ponto do verso de Yoginana Pisarvesham, é aqui, ó. No 6º capítulo do Bhagavad Gita, afirma-se claramente que quem se ocupa constantemente em consciência de Krishna é o yogi mais elevado. Aqui é a referência de Prabhupada com esse verso de Yoginana Pisarvesham que eu mencionei. Mas indo lá para a parte da questão da devoção, que fala que quer pratiquemos yoga ou especulemos e façamos pesquisas para encontrar Deus, nossos esforços devem ser misturados com o processo de devoção. Aí isso me lembra aquela famosa frase de Prabhupada, aquela expressão de Prabhupada que ele fala, né, que filosofia sem religião é especulação mental. E religião sem filosofia é sentimentalismo. Né? Porque a gente querer entender Deus, querer entender a natureza desse mundo, a criação desse mundo, o porquê, a meta da vida, sem conectar com Deus, a gente fica ali mastigado. É uma filosofia seca, entendeu? Austera, que não acalenta o coração. É mera filosofia. Agora, quando entra o aspecto religioso, devocional, aí isso traz o gosto superior do processo de desvendamento filosófico, do que é da filosofia com o embasamento da entrega que se deve ser feita à suprema personalidade de Deus, porque ele é a fonte de tudo, ele é o objeto de adoração. Ele é a meta de toda meditação, é a meta de toda atividade. Né? Isso muda tudo. Isso traz satisfação no eu, isso traz conforto e preenchimento das lacunas existenciais. Né? Esse é um ponto bastante importante. E aí quando se coloca Deus no centro de todas as atividades, de todos os as nossas buscas, né? Embora ela, num princípio, através do processo de sadhana bhakti, seja algo mecânico, né? Algo assim que é racional, porque, poxa, eu entendi, é isso, então deixa eu ir por esse caminho. Né? O próprio método, ele vai trazendo a doçura do serviço devocional. A gente vai encontrando, além de traz satisfação no eu. Entendeu? A gente vai encontrando um estado de consciência chamado Atmarama, que é encontrar o prazer dentro de nós mesmos. Por quê? Porque nós estamos estabelecendo uma conexão com a verdade absoluta, que se notabiliza como uma pessoa suprema e que também se expande e que se encontra dentro do nosso coração como Paramatma. Então aí a gente satisfaz essas nossas satisfaz totalmente a nossa busca, né? Dá sentido para tudo, né? Então esse é um ponto assim bastante relevante, muito importante, né? E claro, né, seguindo as ordens de Prabhupada, né? Tudo isso baseado em sadhana bhakti, disciplina, processo, o remédio, Mahamantra, as orientações, yama niyama, né? Aceitar o que é favorável, rejeitar o que é desfavorável, e prasada, dieta, e colocar Deus no centro das nossas atividades, seguindo as instruções do mestre espiritual. Então, consequentemente, os anartas vão sendo removidos, né? Tudo aquilo que são obstáculos para a nossa vida espiritual, o que é desfavorável. A arta significa progresso, né? Desenvolvimento. A anarta significa tudo aquilo que obstaculiza o desenvolvimento, né? É aquilo que não permite o desenvolvimento. Anartas. Então, os anartas vão sendo removidos, né? E, consequentemente, a gente vai experimentando o que Prabhupada denomina como gosto superior. E sim, isso é gradual porque a gente vai removendo as camadas do ego falso.
Não dá para ser algo abrupto. É interessante que muitas pessoas, ao longo aí da história do movimento Hare Krishna, eu posso ter assim uma referência disso, aqui no Rio de Janeiro sobretudo, e claro, de outros lugares aqui do Brasil. A gente sabe de muitas histórias de devotos, né? Mas é interessante que aqui, especificamente no Rio de Janeiro, até pelo fato de que eu tive sempre muito atrelado com a atividade do templo, a chegada de novos devotos. Então eu vi muita gente chegar e ter tido um grande insight com a consciência de Krishna. E tipo assim, a pessoa viu a verdade. Ela removeu o véu de Maya. Mas remover o véu de Maya não significa que a pessoa já tem todas as realizações e que os seus anartas eles tornaram-se completamente inoperantes. Não. A gente pode ter tido um insight do que é a verdade, mas a gente vai ter que lidar ainda com as camadas de ego falso que nos encobrem e removendo elas passo a passo, das mais densas e mais, assim, como é que eu posso dizer, mais óbvias, né? Até outras que são mais sutis, entendeu? Camadas de ego falso. As mais densas e óbvias é o quê? Logo de cara, abandonar maus hábitos de intoxicação, qualquer que seja ela. Aí você já consegue se livrar daquilo. Aí depois você vai lidar com a questão, enfim, todos os pilares da vida humana, né? Atividades que visam lucros que não são fruto de trabalho, e aí vai, né? E aí vai. Aí depois você vai começar a lidar com os anartas mais sutis, onde você não está querendo também ser reconhecido como um devoto, assim, notório, um devoto importante para a missão de Prabhupada, porque eu sou um devoto, eu tenho tantos anos de movimento. Aí o cara quer um crachá, né, que seja... Não, a pessoa, o reconhecimento, ele se dá naturalmente em razão da sua atitude devocional, da sua humildade, da sua... ele não tem como se impor respeito na vida espiritual, entendeu? Eu sou um devoto que eu tenho 30 anos de movimento. Mas espera aí, você age como uma pessoa que tem profundidade na sua vida espiritual, no seu cultivo, e é isso que atrai, entendeu? O respeito vem através da atitude devocional como devoto, entendeu? E não da imposição de um status, de uma posição de que eu sou um devoto muito antigo, entendeu? Isso aí é Maya, entendeu? Isso é Maya. Obviamente, todos devemos respeitar os devotos sêniores, entendeu? Óbvio. Mas o devoto sênior tem que se dar o respeito, né? E através da sua atitude de humildade e não de querer impor a sua posição de devoto antigo, de devoto importante na missão, que ele vai ter o respeito, né? Não é assim. Então a gente precisa remover essas camadas de ego falso mais sutis, onde a gente está querendo receber os louros da nossa entrega na missão de Prabhupada, tá? Então, ou seja, são muitas camadas de ego falso que precisam ser removidas. Por isso, muitas pessoas não entenderam isso e acharam que tiveram aquele insight devocional, mas não empreenderam. Não tomaram o remédio regularmente. Não trabalharam o yama niyama, entendeu? Não fizeram o cultivo, dentro daquela analogia de Chaitanya Mahaprabhu, né, da semente, da trepadeira do serviço, Bhakti Lata Bija, né, trepadeira do serviço devocional, que você vai jogar a semente, você vai aguar ela, você vai deixar ela pegar sol, ela começa, germinou, está crescendo, para colher o fruto, tem um trabalho, né? Tem que regar, tem que podar, tem que remover as ervas daninhas no entorno. Então, os nossos anartas são essas ervas daninhas, e a gente tem que se trabalhar nisso, né? Então essas pessoas negligenciaram ali o processo. Tiveram um insight, acharam que já estavam situadas transcendentalmente, não perduraram ali no cultivo, e aí daqui a pouco a gente até chamava de é um meteoro, que passa assim, traz muita luz, de repente é um devoto que, caramba, essa pessoa, que incrível. Mas aí de repente ela some, entendeu? Tal qual o meteoro que passa,
faz aí aquela luz toda e de repente desaparece. Então tem muitos exemplos de pessoas que passaram pelo movimento Hare Krishna e que onde é que estão agora, né? Exatamente devido a essa falta de tudo isso aí que eu mencionei, beleza? Então, tem 3 versos que meio que abalizam a compreensão desse gradual processo, né? Um é o verso Manchayo Vyabhicharena Bhakti Yogena Sevate Sagunan Samatityatyam Brahma Bhuyaya Kalpate. Esse verso está lá esse primeiro está no capítulo 14. Capítulo 14. É o verso 26. 26 do capítulo 14, que é o capítulo dos 3 modos da natureza material. Ele fala, então, aquele que se ocupa em serviço devocional pleno. Caiu aqui a fotinha de... São Radha Gopinatha, lá de Radhadesh, na Bélgica. Belíssima comunidade que tem na Bélgica. Então, esse 14:26 Bhagavad Gita, ele fala assim, aquele que se ocupa em serviço devocional pleno e não falha em circunstância alguma, transcende de imediato os modos da natureza material e chega então ao nível de Brahman. Olha que interessante. Caramba, eu tô aqui já querendo entrar também nas coisas de vocês. Deixa eu só finalizar aqui essa fala agora, e vamos lá que está muito interessante o que vocês estão trazendo de comentário. Ou seja, serviço devocional pleno, está em meditação, está em entrega através de atitude amorosa, está seguindo o processo de sadhana bhakti, está regando a plantinha de bhakti, está podando para crescer forte, está tirando as ervas daninhas, está ali, entendeu? Tomando o remedinho, está seguindo a dieta, está renunciando o que não pode, que não é favorável e aceitando o que é favorável. E aí isso é o processo, né? Então, quando segue o processo, aí vai chegar no nível de Brahman, que é a pessoa realiza, eu sou uma alma espiritual, entendeu? Aí quando ela chega nesse estágio de compreensão e de realização, não mera compreensão, porque a compreensão de que a gente é uma alma espiritual pode ser obtida por qualquer um, até por esses devotos que tiveram essa sensação em algum momento que eu mencionei, devotos que entraram no movimento e de repente sumiram, passaram que nem meteoros, entendeu? Porque eles tiveram essa realização, mas não... tiveram essa percepção, mas não puderam realizar esse estado de consciência, que eu sou uma alma. Porque aí se comporta como uma alma, né? Entendeu? E aí o outro verso é aquele 18:54, que fala Brahma Bhuta Prasanatmana Shochatina Kankshati Sama Sarveshu Bhuteshu Mad Bhaktin Labate Param. Ou seja, quando a pessoa alcança esse estado de consciência, eu sou alma, entendeu? Ele está ali naquele estado de consciência, prasanatma, né? Até Maharaj Chandramukha, no domingo, ele mencionou ele na verdade, ele deu aula desse verso, né? Então, prasanatma, Prabhupada traduz como completamente feliz, bem-aventurado, né? Então a pessoa atinge esse estágio e ela fica completamente bem-aventurada, feliz, né? Alcançando o estágio de Brahma Bhuta, né? Eu sou, meu corpo é espiritual, Bhuta significa um corpo, né? E Brahma significa que Brahma é o espírito, eu sou um espírito, né? Minha forma é espiritual. Nashochati na Kankshati, a pessoa não se lamenta por mais nada. E na Kankshati, ela também não fica desejando mais nada. Assim como Dhruva, né, quando teve o Darshana de Vishnu, ele falou, não quero mais nada, tudo é caco de vidro. Estou aqui diante de você, ó Senhor Supremo. Por favor, eu quero só te servir, entendeu? Interessante, né? Então a pessoa não se lamenta por mais nada, nem fica querendo mais nada. Sama Sarveshu Bhuteshu, outro sintoma é que elas se tornam bem-querentes de todas as entidades vivas. Entendeu? Aí entra o vegetarianismo, né?
Tudo isso como elementos que compõem esse estado de consciência, não é verdade? Proteção da natureza como um todo, respeito a todos os seres vivos. Né? Mad Bhaktin Labate Param. E aí que é o ponto. Então, ou seja, a gente seguiu lá o processo. Manchayove, Abhicharena, Bhakti Yogana Sevate. Aí você realiza, eu sou Brahman. Né? Eu sou Brahman. Eu sou uma alma espiritual. E aí Krishna, o que? Mad Bhaktin Labate Param. Krishna vai oferecer para esse devoto a Bhakti. Entendeu? A pessoa alcança Bhakti, que é o serviço devocional a Krishna. Entendeu? E aí, quando no verso seguinte, eu citei o 1854, Krishna fala Bhakti Amana Bijanati Yavan Chachasmi Tatotaha. Tato man tato gyatva vishate tadanantaram. Aí ele fala então que é unicamente através do serviço devocional que alguém pode compreender-me como sou. Então, olha que interessante, a primeira pessoa entende quem ela é. Aí ela vai se situar na posição espiritual e aí Krishna vai revelar quem é ele e como ele é, o que ele gosta. Entendeu? Como ele gosta de ser favorecido. Relação pessoal, não é isso? Então vai compreender-me como sou, como a suprema personalidade de Deus. E quando mediante essa devoção, aí entra novamente a devoção, hein, gente? Importante, ela se absorve em plena consciência de mim. Ele pode entrar no reino de Deus. Olha só. Então é um processo, né, gente? Não dá para ser negócio no papum. Entendeu? Papum não rola. Tem que ser cultivo, entrega. E aí a devoção, ela vai a gente ter o coração seco, né? Ele vai amolecendo e as coisas vão se descortinando e Krishna vai ali também reciprocando com a gente. Vamos ver aqui no nosso... com relação à questão de Krishna envia enganadores para, enfim, satisfazer as pessoas que estão aí querendo, dissociadas de Deus, querendo os favores do mundo material. Então esses enganadores são enviados porque, aí o Paravyoma fala aqui, essas pessoas elas querem ser enganadas porque querem alcançar o Samadhi sem se submeter ao método recomendado e sem se dar ao trabalho de se render a Krishna. Elas querem a posição de destaque, né, em última análise. Né? O objetivo da meditação, o objetivo do yoga é egoísta. Eu quero estar na posição tal. Entendeu? Aí volta o ponto que Prabhupada ali coloca, né? Devoção é o ponto fundamental. Entendeu? Não adianta você querer realizar aspectos espirituais sem se render à fonte de tudo, o objetivo da espiritualidade, que é a relação com Deus. Aí vem o Haridarshan aqui, sempre trazendo seus importantes comentários. O Vaishnava, o Bhagavata Dharma, também é conhecido como monoteísmo poliforme, em virtude das inúmeras formas que a suprema personalidade de Deus, Krishna, assume. Isso é muito legal, né? Essa é uma outra incrível revelação de Prabhupada. Porque Krishna, ele tem muitas formas que adjetivam suas diferentes qualidades. E isso também está atrelado ao fato dele se relacionar com cada um de nós individualmente, preenchendo as nossas expectativas em relação a ele também, pelo desejo dele, entendeu? Esse não deve ser o nosso desejo. Mas quando a gente consegue despertar o coração de Krishna, através da atitude amorosa, completamente imotivada para os nossos interesses, entendeu? Aí Krishna vai querer também nos favorecer. E ele se manifesta de muitas formas, né? Como Mukunda, aquele que dá liberação, como Rishikesha, aquele que é o controlador dos sentidos, como Krishna, que é a fonte
todo atrativa, né? É o todo atrativo, todo prazeroso, como Rama, fonte de todo prazer, e aí por vai, né? Todos os nomes de Deus, né? Entendeu? Legal, muito bom esse comentário, Hari. Aí ele também comenta aqui, o Haridarshan ainda, ele vem com mais alguns comentários. Haridas Thakur é uma encarnação do Senhor Brahma, que também é o Filho unigênito de Deus, como Jesus Cristo. Muita similaridade. A história de Jesus com a de Haridas Thakur, de fato, tem muitas, assim, similaridades. Aí ele comenta aqui, Dhruva pediu um reino superior ao do seu bisavô. Então ele queria um reino superior ao universo material. Então ele recebeu um planeta Vaikunta dentro do universo material, que é conhecido como a estrela polar. Tem isso também, né? Aquele desejo inicial de Dhruva acabou sendo satisfeito, né? Embora ele tivesse já renunciado àquilo. Não quero mais nada, não quero nada de reino, não. Só quero estar te servindo e te glorificando e parará. Mas aí Krishna concedeu a ele, deixa eu ver o que tem mais ainda. Dhruva louca, exatamente. Marcos Maria Branquinho, Prabhuji, qual é mesmo o nome da rainha que ofende Dhruva? Eu já respondi, era uma resposta curta, né? Suruti. E aqui ele pergunta, aqui o Paravyoma fala, Dhruva Maharaj também submeteu-se a severas austeridades. É verdade, Dhruva praticou muitas austeridades. E aqui o Marcelo Magalhães, ele fala que... eu falo efusivamente, porque o Marcelo, normalmente quando a gente entra na live, ele é o primeiro a entrar e já dá aquele toque, som e vídeo ok, que hoje até você não deu esse toque, mas tudo bem, não tem problema, você também não está obrigado a isso. Mas obrigado por estar aqui novamente trazendo alguma questão. E ele fala, o que significa misericórdia sem causa de Krishna? Teria que, no mínimo, clamar por ela? A misericórdia sem causa quer dizer que nós não somos merecedores dela, entendeu? E quer dizer também que nenhum esforço nosso pessoal ele é capaz de conceder, de captar, né? De nos fazer com que nós sejamos merecedores de Prema Bhakti, entendeu? E outra coisa é que ela é concedida por Krishna é uma prerrogativa dele, entendeu? Mas claro, quando a gente segue, quando a gente adota o processo da consciência de Krishna, quando a gente se coloca na nossa posição, seguindo o princípio dasa no dasa, entendeu? Porque uma característica de um devoto avançado é que ele se julga muito caído. E isso não é um clichê, gente. Não é uma coisa que, eu sou muito caído, assim, uma coisa superficial, né? Não, ele tem noção de que todo e qualquer êxito que ele pode ter na sua caminhada se deve à força do seu mestre espiritual. O seu mestre espiritual é que abriu todas as perspectivas favoráveis para que ele pudesse estar ali salvaguardado na consciência de Krishna. Entendeu? Então ele não é merecedor de nada. Ele é um náufrago que está recebendo a escada do barco de Srila Prabhupada. Entendeu? E realmente ele tem uma Lila Das, Hare Krishna, minhas reverências também. Se conectou aqui com a gente também a Glauce, Maternando, Helena, Elaine, Nani77, enfim, uma outra turma aqui também pelo Instagram. Mas enfim, voltando ao ponto então, a gente não tem merecimento, entendeu? Ela é sem causa, né? Lá no Chaitanya Charitamrita tem aquele verso que fala Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavandiva Guru Krishna Prasadepaya Bhakti Lata Bidya, que fala exatamente que a gente está perdido aqui no samsara, né, no ciclo de nascimentos e mortes, nascendo e morrendo em diferentes situações, experimentando
vidas muito opulentas nos planetas até superiores, celestiais, Brahmanda, e também Brahmité, sofrendo horrivelmente em planetas inferiores. A gente está aí perdido. Mas quando a gente, somente através de Guru Krishna Prasadepaya, a misericórdia sem causa e motivada do Guru e de Krishna, é que a gente pode ter o acesso à semente da trepadeira do serviço devocional. Entendeu? Então, Bhakti, ela é completamente independente. Ela não é resultado de ações meritórias. Entendeu? Porque no processo Karma Kanda, existe ali um benefício que se obtém dos atos virtuosos. Entendeu? Mas esse processo, ele deve culminar em última análise com o estabelecimento de compreensão da meta última, né? Entendeu? Porque o processo Karma Kanda, a gente fica submetido aos Chatur Purusharthas, né? Dharma, Artha, Kama e Moksha. Entendeu? É material em última análise, é religião materialista, a religião materialista. E Bhakti é algo que está completamente além. Os Chatur Purusharthas nos conectam ao processo espiritual com o Deus Todo-Poderoso. Bhakti revela Krishna, um vaqueirinho, bem querente de todos. Então, ninguém é favorecido por Bhakti por algum merecimento, mas sim por uma misericórdia sem causa. Então, é isso que significa misericórdia sem causa de Krishna. Tá? Não temos merecimento de nada. É claro que os atos meritórios eles são importantes, porque eles preparam a terra fica arada, para que, se a gente consegue receber o livro de Prabhupada e ler o livro, e a misericórdia sem causa vem através do livro de Prabhupada, aí a gente pode então colocar a sementinha de Bhakti no nosso coração. Né? Então tem a importância dos atos meritórios, né? Do cultivo de virtudes. Isso Krishna fala muito na Bhagavad Gita, né? Cultivo de virtudes. Mas por quê? Porque vai preparando o coração para ele ficar mais arado, preparado para poder, se aparecer uma oportunidade, a misericórdia sem causa surgir, a pessoa não é um merecimento, mas ela está mais, seu coração está mais adocicado. Aqui o Paravyama fala que Bhagavan Diva significa inexplicável boa fortuna, né? Kona Bhagavan exatamente, né? A diva, né? A alma, ela vai ter uma inexplicável boa fortuna. E Guru Krishna Prasadepaya, né? Então vai receber essa misericórdia sem causa do Guru ou de Krishna. Meu querido Diamantino, Hare Krishna, bem-vindo, tá? Bom dia para você também, boa semana, essa Semana Santa. Eu fiz aqui uma referência a essa importante semana que celebra os passatempos de Jesus Cristo aqui nesse mundo. Interessante que Prabhupada, né, indagado sobre o que Prabhupada achava de Jesus, e aí Prabhupada falou assim, Jesus é meu mestre. Muito legal isso, né? Então, muito bom a gente estar aqui conectado, fazendo uma leitura tão importante, tão relevante, que fala sobre devoção, e Jesus Cristo, ele revelou assim uma entrega, né, estar tão imerso no processo de Sharanagati, que é exatamente essa dependência de Deus, não é isso? Um bem-querente de todas as entidades vivas, né? Isso me lembrou aquele verso Titikshava Karunika Surida Sarvadehina Ajata Shratavashanta Sadava Sadhubhushanaha. Sadhubhushanaha significa os atributos de um sadhu, uma pessoa santa, tal qual Jesus, né? Sadhu, uma pessoa sóbria, um dhira, uma pessoa que enxerga as coisas com os olhos da realidade. Então ele é Titikshava, muito tolerante. Karunika, muito misericordioso. Surida Sarvadehina, ele é um bem-querente de todas as entidades vivas.
Ajata Shatavashanta. Ele não tem inimigos. Sadhava, e ele é adicto às escrituras reveladas. E Sadhu Bhushanahai, esses são os atributos de um sadhu. E isso, caramba, Jesus Cristo revela tudo isso, né? Impressionante, né? Porque ele era muito tolerante, misericordioso, bem-querente de todos, e não tinha inimigos, porque ele estava lá crucificado e falando, ó Pai, perdoa-os. Aqueles que estavam crucificando, ele estava ali pedindo que eles fossem perdoados. Eles não sabem o que fazem, né? Então, interessante isso, né? É completamente imerso na consciência de Deus, mergulhado na consciência de Deus. Então, vocês que estão entrando aí, assim, os que chamam os internautas, né? Os navegadores, às vezes entram aqui e saem, sobretudo no Instagram. Se quiserem depois ouvir essa leitura de hoje, ela fica aí gravada, tá bom? Siddhartha Tamal, Ishvari, Cláudia Borges, Hari Cavalcante. Então, fica aí gravada essa leitura de hoje, tá bom? Eu acho que podemos ficar por aqui, não é isso? Não tem mais nenhum comentário, nenhuma pergunta. Então, boa Semana Santa para todos vocês, né? Vamos celebrar. É interessante que eu confesso que eu não tinha muito aprofundamento sobre Semana Santa, e ainda não tenho, tá? Mas a partir da minha conexão com os Vedas, através da orientação de Srila Prabhupada, eu hoje entendo muito melhor os aspectos dos passatempos de Jesus, né? Das parábolas da Bíblia, sabe? Elas se tornaram muito mais acessíveis para mim e facilita muito conectar os preceitos bíblicos com os Vedas, entendeu? Então isso é muito interessante. Valeu, gente. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam. Vou ficando por aqui. Uma boa sexta-feira para todos vocês. Srila Prabhupada Ki Jai. Aqui a Sundarang deseja uma boa Semana Santa para todo mundo. Bom feriado. É o que também eu desejo. Srila Prabhupada Ki Jai. Vou ficando por aqui. Hare Krishna.